Boa tarde a todos e a todas. Estamos reunidos para a defesa de mestrado de Jackson pelo Programa de Pós-Graduação em Inovação e Tecnologias, PPGIT, né, aqui do IMD UFRN. Quero agradecer inicialmente a presença dos que estão aqui na sala, né, e também virtualmente, algumas pessoas convidadas, e agradecer pelo aceito do convite, né? Aqui o professor Elber, que está aqui presente conosco, né? Professor do nosso programa, na qualidade de avaliador, vai compor a banca de hoje, né? Muito obrigado pela presença e pela participação nesse momento aqui de apresentação de Jackson. Também agradecer a presença da professora Kátia, na qualidade de avaliadora interna do programa. Ela está na forma online, né? Está em Mossoró, não pôde se deslocar até Natal, mas também está participando conosco. E o professor Rodrigo Cimente, que é o terceiro membro da banca, na qualidade de avaliador externo. Ele teve um problema de saúde e não pôde, de urgência, né? E não pôde estar presente, mas enviou o parecer. Nós conversamos hoje pela manhã e no segundo momento da apresentação, né, será a avaliação da banca, eu vou ler o parecer que o professor enviou, né? Infelizmente teve esse imprevisto, mas não inviabiliza esse momento, né? Então, sem delongas, né, agradecendo a presença de todos mais uma vez e já passando o microfone aqui para o Jackson, que vai apresentar um projeto de pesquisa com o título O uso do escape room na formação de jovens da Escola Bíblica Dominical, uma abordagem lúdica para o ensino religioso. Eu me chamo Kleber, sou o orientador de Jackson e desejo bom trabalho para a gente nessa tarde. Obrigado, professor Kleber. Boa tarde a todos, a todas, e a paz do Senhor para aqueles que são em Cristo Jesus. Né? Vou apresentar como trabalho o professor Kleber, já introduziu a vocês, que tem autoria minha e a orientação do professor Kleber. Meu nome é Jackson Roberto. Muito obrigado por estarem presentes. A apresentação do trabalho, o uso do escape room na Escola Bíblica Dominical, ela nasce de um contexto, de uma necessidade, de uma escola que não se inovou com o tempo, uma escola que ficou parada no tempo, uma escola que antigamente a abordagem tradicional era efetiva, mas hoje, com as inovações tecnológicas, com o consumo desenfreado de informação dos jovens e a vontade também de fazer parte da geração de informação, aquele ensino passivo já não faz mais efeito e já também não agrada mais a eles. Então, a Escola Bíblica Dominical, que é comumente conhecida como EBD, a sigla, ela sofre de uma empatia a qual assola o baixo engajamento e a alta evasão. A evasão, ela se dá geralmente nas transações de turma. Eles, às vezes, formam uma turma, um grupo, mas quando ele se passa para outra turma, aquele vínculo se desfaz, é um novo professor, é um novo contexto, e muitas das vezes aquilo é rompido, né? E isso eu vivi junto com a turma, né? Essa pesquisa, ela nasceu com a indagação de responder à questão de pesquisa com a implementação de uma sequência didática na aprendizagem baseada em teams, o TBL, e no escape room contribui para o engajamento, a motivação e a perspectiva de aprendizado dos jovens na Escola Bíblica Dominical. Ou seja, ela parte de 3 eixos: a motivação, o engajamento e a perspectiva de aprendizagem. E no uso de duas ferramentas de metodologias ativas: o escape room educacional e o TBL, que é aprendizagem baseada em teams. O TBL em inglês, que é Team Based Learning. O objetivo, para responder à nossa questão, ele nasceu também dos objetivos específicos, que é realizar a revisão da literatura acerca das produções científicas sobre o escape room, ou seja, foi mapeado, foi visualizado o cenário atual
para, a partir dele, trazer soluções, né? Inclusive, saber se é uma pesquisa válida, se é algo que já foi explorado. Na sequência, desenvolver uma sequência de dados em um escape room educacional, e essa sequência de dados foi feita em cima do TBL, coroando com a aplicação do escape room. Em terceiro, com esse estudo, fazer a implementação junto a uma sala. E essa sala, né, foram várias salas, né? Uma sala dentro da minha congregação, que eu faço parte, também fui exposta a outra, apenas para complemento de aplicação de umas ações. Chegou alguém? Mas avaliar. Não, eu acho que é geólogo. Aplicado, né? A base teórica 23 para a questão escola bíblica dominical. Comumente a gente vê a escola bíblica dominical como uma escola informal, uma escola não formal. Mas aqui o Silva, ele define a escola bíblica dominical como escola formal, só que não escolar. O conceito de formal a gente vincula muito, de fato, a escola. E dentro da própria dissertação tem um escolhimento, tem umas explicações em defesa na visão de Silva. Então, a gente aqui, neste trabalho, defende que a escola bíblica dominical é uma escola de formação do ser cristão da pessoa, sim, porém, ela não é escolar. Em termos de aprendizagem, se alicerçou-se, né? A arquitetura vem em cima de base dos preceitos de Levi-Vygotsky, que ele instrui muito o socio-internacionalismo, o conhecimento, a aprendizagem social e não individual. Então, isso encaixa muito bem nas duas propostas que a gente tem, tanto o TBL como o Escape Room, para maximizar a aprendizagem. E no Team Based Learning, que é o TBL, a gente tem o Michael Swart, que é o próprio criador, né, o próprio instrutor, uma base fortíssima dessa metodologia, um estrangeiro. E a gente também usou o Kirk e um grupo, o Copertial, que é um brasileiro que fez uma repaginação, né, do TBL para o nosso padrão brasileiro. E no conceito de gamificação, a gente tem o Carpo, 2012, que é um conceituado na gamificação. Ele não explora muito o escape room, mas a gamificação, sim, todo o processo de gamificação, inclusive ele foi bastante explorado dentro do TBL, né? E em complemento a ele, a gente tem o Nations, de 2015, que aí sim é o escape room, e o Wicker Etial, que também é de 2015, e também eles fortemente, os dois, eles ajudaram, auxiliaram a gente montar a nossa base teórica em cima do escape room. E como dito anteriormente, um dos objetivos foi fazer análise, a revisão sistemática. E a gente escolheu o estado do conhecimento. O estado do conhecimento é um estudo revisado, bibliográfico, mas ele foca apenas em uma base, ele faz uma imensão de uma base mais profunda, diferente da revisão sistemática da literatura, que ela pega vários conceitos de base diferentes e sintetiza em uma só. Nesse não. Ele foca em uma base e extrai o melhor daquela base. Em cima dessa base, a gente escolheu a BDTD, porque eram trabalhos consolidados. Na própria pesquisa interna, se encontrava muito escape room, mas trabalhos que não geravam dissertações, não geravam tese. E por isso que a gente escolheu a BDTD, porque a gente tem um fluxo totalmente completo, desde da concepção, das problemáticas e da aplicação em si. Então, foi feito esse estudo em um intervalo temporal de 2021 a 2025, e durante esse intervalo se obteve 12 resultados, sendo 10 dissertações e 2 teses. Vale salientar que dentro desse conceito, a grande maioria foi aplicação, apenas uma foi conceitual, ela usou o português apenas para contextualizar, explicar o escape room de uma forma literária, né? Da experiência dela dentro da universidade. E nenhum trabalho ele foi descartado, tá? Todos os trabalhos foram avaliados. Inicialmente foi até feito algumas buscas específicas para o conceito religioso, para a escola bíblica dominical, porém, sem sucesso, sem nenhum sucesso. E isso é o que mostra a nossa lacuna.
dentro da BNTD, mesmo, claro que a revisão ela tem esse fluxo de 2021 a 2025, mas mesmo em outros períodos, não se encontrava nada voltado nem para o ensino religioso e muito menos para a escola bíblica dominical, né? Então, buscando atender essa lacuna, né, de produções, usou-se como base uma pesquisa inovadora. Além disso, outra característica que este trabalho traz não é o isolamento de gamificação isolado. Muitos trabalhos, não todos, mas muitos, eles simplesmente fazem o escape room e aplicam. Eles não têm um preparatório escape room. O nosso escape room aqui, ele está licenciado em 3 bases: motivação, engajamento e perspectiva de aprendizagem. Então, para você ter a motivação e engajamento, você deve ter uma perspectiva antes mesmo de participar. E muitos desses trabalhos, a grande maioria, eles simplesmente trabalhavam o escape room, aplicavam o escape room e viam os efeitos que o escape room tinha junto àquela aplicação. Na terceira parte, a fragilidade na validação. Aqui é quase unânime. Não digo que é unânime porque poucos trabalhos, eles têm algumas validações, tem. Porém, geralmente, é coisas feitas, dissertações e teses, tá? As teses, elas são mais trabalhadas. Mas muitas dissertações, elas não passam pelo crivo de professores. E nesse trabalho, sim, a gente trabalha, tem validação docente. Antes da aplicação, junto ao logos principal, tem validação discente, né? E tem uma validação pelos docentes locais. Foi feito um mapeado bem robusto para antes do público-alvo ser aplicado. E, por último, a falta de implementação híbrida. Eu acho que isso aqui é um cenário muito maior. Na base, na revisão da literatura, o Nixon, ele especifica o escape room, a aplicação do escape room em algumas partes. Existe o escape room que é somente físico, existe o escape room que ele é totalmente virtual sem precisar estar compartilhando com outra pessoa, e existe o escape room que era virtual online, que era participar com outra pessoa. E um outro passo que ninguém aplicou, não encontrado em nenhuma dessas dissertações, é o escape room híbrido, a qual usa não necessariamente o mecanismo de internet, mas pode ser usado, mas um mecanismo que use realidade virtual ou realidade aumentada. E no meu escape room a gente tem um gostinho de realidade aumentada. Algo que, assim, das revisões que eu busquei, difícil encontrar. Da metodologia, a gente tem uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada, com pesquisa e intervenção pedagógica e corte transversal. Esse corte transversal, ele foi feito durante um período máximo de 2 meses. Mas a gente usou bases de presenças de alunos, de comportamentos de alunos, a partir de 1 ano atrás. A gente não avaliou-se depois da aplicação. Então, a gente tem somente a foto de quando aplicou até o momento que parou da aplicação e não ficou historiando. E o estudo foi feito em cima de Bardan, um conceito a priori. Então, a gente já tinha 3 categorias e foi trabalhando as variáveis apontando para uma dessas 3 categorias, que é os 3 eixos da própria pesquisa: a motivação, engajamento e a perspectiva de aprendizagem. A coleta dos dados veio partindo-se da análise documental, então a gente pegou os registros de presença dos alunos antepassados, até para provar, né, bater uma base métrica. A gente também usou os próprios documentos gerados dentro da ferramenta que a gente mediu para as avaliações, que é o TBL Active, e os documentos em si já produzidos dentro da própria pesquisa. Teve a observação participante do professor, teve também a colaboração dos docentes locais, né, que colaboraram ativamente. E essa participação ela não se limitou apenas ao contexto escolar, ela teve um estímulo fora de sala de aula. Né? Houve mecanismos de estímulo fora de sala de aula, mecanismos que envolvessem os alunos, que eles não se apartassem do engajamento quando não estivesse presencial, mas até que estivesse fora. Lá na frente eu vou explicar um pouquinho do TBL,
e ele é totalmente híbrido, então eu precisava dar esse estímulo, dar essa pílula, dar essa injeção de ânimo, para que eles não se desmotivassem. Né? Teve também questionários, os questionários do próprio TBDL que ele cria, também lancei alguns questionários, tanto para os docentes que validaram, tanto para os discentes que participaram da fase de garantia de preparo, que é do conhecimento antes da aplicação do escape room, e após a participação do escape room. E por último foi feito um grupo focal. Esse grupo focal, ele foi feito a cada grupo que participou do escape room. Logo após a participação do escape room, foi feito um grupo focal junto àqueles alunos para debater alguns conceitos, tipo o que eles mais gostaram, quais os enigmas que eles acharam mais difícil, se o conteúdo visto em sala de aula condiz com o material que foi aplicado junto ao escape room. E aí a gente teve os participantes. E essa participação foi totalmente ativa. Foi um contrato feito junto com os alunos. Assim, eu queria fazer uma parte gamificada, e de fato foi feita uma parte gamificada. Os alunos, eles iam estipular as regras da gamificação. E uma das regras é, vocês fazem as regras. E as regras que eles disseram é que, como é um estudo prolongado, em quatro domingos sequenciais, então todos os alunos que tivessem presente naquela sequência de dias ganhariam pontos. E foi feita uma promessa de premiação para a melhor tribo. E aí, no caso, a gente denominou tribo em assimilação às tribos de Israel. Né? Essa aí é algumas das tribos. Cada tribo tinha 3 componentes. Então, mais na frente eu vou explicar o TBDL e vou explicar todo o fluxo para montagem de time, as regras que eles escolheram, mas agora os participantes em si. A participação teve docentes, inclusive a gente tem alguns docentes aqui que colaboraram ativamente, e não são da minha congregação, é um laico, mas tem prioridade, ele tem conhecimento de metodologia ativa, contribuiu significativamente para esse trabalho. Né? Também teve os docentes tanto da congregação, como docentes externos. Internamente, a gente teve os discentes e também teve discentes externos. Os discentes externos que eu usei foram pessoas que tinham conhecimento litúrgico, conhecimento teológico, e pessoas que tinham pouco conhecimento teológico, justamente para balancear e visualizar a dificuldade das aplicações antes de envolver os próprios alunos no locus principal. E, antes do fim, né, a cereja do bolo, é a aplicação junto à escola bíblica dominical, quando ela foi feita aplicado todo o fluxo, desde a sequência de dados completa, o contrato, né, que foi feito, sim, com a escola, na congregação pastor Nelson Bezerril, o público-alvo dos jovens, né, daquela congregação. E um dos fatos importantes a ter métrica é que, antes da escola dominical, antes dessa intervenção, a média de alunos era de 5 alunos, para um grupo que participava de outros eventos, de 55, né? Ou seja, tinha menos de 10% de alunos participantes. E, por fim, a gente teve uma última aplicação com um grupo de jovens da Igreja Adventista, fazendo uma ótica, né, só para comparar uma forma isolada, para ver se a nossa base, né, teria sido efeito ou não. Então, o TBL, que é a aprendizagem baseada em teams, é uma metodologia de ativas não tão velha, não diria que ela é recente. Ela se organiza em algumas etapas, que são etapas estimulantes antes do encontro principal. Né? E eu não poderia iniciar a aplicação com a turma de 5 alunos. Esse trabalho envolve motivação. Eu tive que usar mecanismos motivacionais antes mesmo de dar a primeira injeção, antes mesmo de aplicar a dose. Então, foi adotado algumas estratégias convidativas para que, em um momento oportuno, onde a turma tivesse uma boa quantidade de alunos, que no caso seria 14, no dia da aula inaugural, foi feito esse convite. Uma das dificuldades que eu enfrentei é, levando estudos passados, eu esperava uma aplicação mais robusta em uma data específica. Isso não consolidou. E eu tive que adaptar o percurso
para ter uma aula mais agradável e mais numerosa. E um dos efeitos que funcionou. Na aula inaugural, a gente teve a adesão plena de todos concordaram em participar, principalmente do escape room. O TBL é algo que ninguém sabia. O escape room, o conhecimento de escape room na própria turma era muito pouco. Então, eu não poderia agradar eles apenas com um jogo, um jogo que você não conhece. Isso não traria nenhuma motivação. Após a aula inaugural, foi disponibilizado o material didático para eles estudarem durante uma semana. E no domingo posterior, a gente fez a primeira garantia de preparo. A garantia de preparo é um fluxo onde você já começa a aula aplicando o teste. Porque o aluno já estudou em casa, ele já está preparado. Supõe que ele estudou em casa e já esteja preparado, né? Então, foram aplicadas 2 rodadas de garantia de preparo, né, em 2 domingos posteriores, e em um domingo antecessor sempre era passado o material do domingo posterior. E a garantia de preparo, ela envolve a aplicação de teste individual, até porque o TBL é um conjunto, é um grupo, né? Você avalia o grupo, mas o indivíduo ele não consegue se esconder no grupo. Existe aqueles trabalhos em grupo que a pessoa fica só segurando cartaz e não fala nada. O TBL não, aqui todo mundo é ativo. E eles mesmos se cobravam quando não estudavam, né? Então, existe inicialmente a prova individual, na sequência a prova em times. Depois, eles defendem as respostas que deram, né? Porque vai ter a resposta que é certo ou errado. E, por último, tem a intervenção do professor. Aí, no domingo posterior, a segunda garantia de preparo. E, após a segunda garantia de preparo, foram marcadas aplicações do escape room. Então, as aplicações do escape room foram feitas de formas individuais, por tribos, até porque a aplicação tinha um percurso temporal muito prolongado, que muito relativo da sala, né? Tinha um período de 1 hora, e se planejava todo o contexto da arrumação de sala, né? No grupo focal, pós-sala, no máximo poderia ter participação de duas tribos, mas não. Foram 3 domingos em 3 tribos diferentes. Claro que participaram de todo o processo bem mais tribos, mas tivemos dificuldade na igreja com questão de energia, com questão de só não ter coro suficiente para aplicar. E que eu acho que isso não tirou o brilho, porque eles mesmos se adaptaram, eles mesmos de comunidade formaram grupos mais robustos e envolventes. Então, o próprio escape room, ele tem alguns mecanismos de aplicação. Os enigmas, a gente usou o padrão OpenPath, que significa que vocês estão numa sala, os participantes estão numa sala, e os enigmas estão soltos. Ele não precisa seguir um único caminho para obter o sucesso. Eles podem obter sucessos parciais, porém esses sucessos eles vão se consolidando em um único só caminho, que seria a abertura do cadeado final. Essa é a sala do Lotus principal, que é o gabinete pastoral. Ela tem aproximadamente 2,5 metros, e as gavetas foram usadas quase tudo. Quase tudo. As gavetas, os armários. Aqui ele tem uma referência que dava muito conflito com os papéis que foi botado intencionalmente, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. E tinha em outra referência. E muitas vezes eles iam lá pensando que a chave estava dentro daquele. Isso aqui é um porta-chaves. E um bocado de chave era um distrator muito forte. Assim. Então, o escape room ele se baseou em 3 fluxos de caixa. Existiam 3 tipos de caixa, e cada uma das caixas ela tinha 3 cadeados diferentes. E os cadeados, para abrir cada uma das caixas, ele tinha um padrão. A primeira caixa tinha um cadeado de chave. E na própria caixa tinha instruções de como você achava a sequência para abrir aquele cadeado. E a primeira sequência deveria ter um conhecimento de missiologia, e também estava dentro do material didático, algumas instruções estavam dentro do material didático previsto na garantia do preparo do TBL. E com essa chave, ele abria a primeira caixa, e dentro dela tinham vários papéis amassados, alguns papéis com a mesma cor e outros papéis em branco. Os papéis de cor, ele tinha algumas igrejas, que são as 7 igrejas dos Apocalipse. E dentro da caixa tinha a instrução que o dono guardava
O dono gostava muito do livro dos Apocalipse. E uma das partes que eles mais gostavam era as 7 igrejas. E ele guardava o nome dessa igreja como se guardasse uma senha. Então, eles, através da Bíblia, do conhecimento deles, muitos que já estavam preparados, nem precisaram usar a Bíblia para supor qual igreja que faltava, e a igreja induzia a senha do smartphone. Esse smartphone, ele foi usado para fazer a realidade aumentada. Diferente de um simples leitor de QR Code, o smartphone, ele lia essa imagem codificada usando um aplicativo chamado PhonePe, e as instruções estavam dentro da caixa, e com o smartphone ele ia passando no papel e o smartphone falava com ele, ou seja, ele interpretava aquilo que via e saía no áudio em voz. Só que impactava a velocidade que ele passava, a distância que ele percorria, ou seja, não era simplesmente o QR Code que você vê ao estado que sai. O tipo de movimento, a forma de você interagir com o papel influenciava diretamente. E isso, para mim, assim, nenhuma das obras dentro do estado do conhecimento abordou, nem presumiu algo parecido. Que é o que, é o que a gente mais do trabalho se aproxima de realidade aumentada. A segunda caixa, classificada como a caixa mais difícil pelos próprios docentes e pelos discentes também validadores, consistia em um cadeado de orientação. Esse cadeado você não bota número, você roda ele, como aqueles cadeados americanos, e ele chega no valor, são 3 valores. E dentro da sala existia 3 quadros com 3 versículos. E o versículo tinha capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Era interessante ver a forma que eles interpretavam o versículo, a ordem que o livro aprecia na Bíblia, contradiz com a posição do versículo que ele tem usar. Assim, foram muitas teorias, muito divertido. Essa, de fato, foi a que gerou mais dificuldade. Teve uma aluna que falou várias vezes, eu já estou com dor de cabeça, e quando ela conseguiu concluir esse desafio, eu disse, eu não quero ver mais esse cadeado. Numa êxtase, né? E por último, a caixa mais fácil, que é, a gente tinha um cadeado similar, só mudava a cor do cadeado principal de saída. E para abrir esse cadeado, tinha que fazer uma combinação de palitos. Os palitos eles tinham que ser botados na ordem, e não era uma só ordem. Você botava a ordem, ficava alternando a ordem para entender e interpretar a sequência numérica para abrir esse cadeado. E quando se abria o cadeado, você tinha vários envelopes transparentes que você tinha que botar um sobre o outro, claro que estava de forma totalmente desorganizada, e botando ele de uma forma correta, você conseguia ter o versículo bíblico. Todos eles apontavam para um versículo bíblico. E eles tinham que ter a interpretação que dentro daquele versículo tinha uma numeração que ia ser usada para desbloquear o cadeado. E de resultado, né, os resultados da aplicação, olhando na ótica de Bardin, né, da motivação, a gente teve os gatilhos da atração, né, e a atração, que foram a convocação para a aula inicial, ou seja, aqui a gente já vê o resultado de uma média de 5 alunos, a gente tem uma presença de 14 alunos na aula inicial, e nas outras aulas, uma média de 10 a 11 alunos, não tendo uma queda drástica, ficando de 10 a 11, na segunda aula, depois da aula inaugural, teve 10, na terceira 11, e a outra foi 10 e 11 também, se não me falar agora. Ou seja, a gente teve uma constância de valor, o que não se gerava outrora. Era picos de valor com uma média muito baixa de alunos. Sim. Ou tinha muito, ou às vezes nem tinha aluno, não tinha aula porque não tinha aluno. Então, os gatilhos abordados, né, o uso de um avatar para trazer essa proximidade do professor com o aluno, mesmo ele estando longe, mesmo aplicando longe, né, e ele foi usado, compartilhado dentro do Instagram e das redes sociais dele, que é a identificação visual e comunicativa, né, que as aulas ocorriam no domingo, mas durante as semanas eram dadas algumas injeções de gatilhos para eles estudarem dentro da própria rede social. Foi criada uma rede social no Insta para esse estudo, inclusive para o envolvimento dos próprios alunos.
E o contrato social, sim, o contrato social, ele teve efeito, né? É um chamativo inicial, isso foi motivado e gerou, sim, um engajamento posterior. E o que mais impactou de toda a pesquisa é a perspectiva futura. Foi unânime todos que participaram do escape room. Não do TBL, porque o TBL você não tem algo lúdico, é meio que só cobrança, né? Você passa para o aluno estudar, passa para o aluno se preparar e você chega só fazendo o teste. Claro que existe o envolvimento social, eles estão ali numa parte gamificada, sabendo que aquela pontuação pode trazer um prêmio para eles, mas nada se comparou à participação do escape room. No escape room, eu vi o estado do flow linearmente, o estado do flow chegando ao seu linear. E isso, no grupo focal, gerou o quê? Todos, unânime, pediram novas aplicações idênticas, novas aplicações futuras. Até pessoas que não conseguiram ganhar o escape room, eles queriam participar, gostaram da experiência, não saíram frustrados, pelo contrário, saíram alegres. Né? Ou seja, gerou motivação para experiências futuras. No engajamento, a constância da assiduidade, que não teve picos nem incidências, veio 14, diminuiu para 11, 10, mas manteve-se durante a pesquisa, né? Ou seja, eles se envolveram, né? O contrato social fazendo efeito, se envolveram até o fim. A sinergia colaborativa, existia a cobrança deles mesmo, quando eles faltavam. Teve um aluno que precisou se ausentar durante a sala e ele não ficou para a aplicação de grupo. E um do grupo lá xingou até ele de raiva, porque assim, ele ia perder ponto, porque o colega teve que sair por necessidades pessoais dele. E, de fato, o estado do flow, na aplicação do escape room, era impressionante. Quando eu fui desenvolver o escape room, Kleber teve grande preocupação do tempo, para o pessoal não ficar monótono. Porque, assim, quando se trabalha com jogos, é difícil você ponderar, é difícil você chegar no flow, que é ele não ficar entediado e não ser algo difícil demais para ele se abandonar. E aqui, foi unânime, até quem perdeu, quem ganhou, todos queriam continuar jogando. Teve uma aluna que ganhou, ela viu que ganhou e disse, a gente vai para qual sala agora? Eu quero continuar. Ou seja, todos ficaram bastante envolvidos no escape room e não notaram a hora passar. Não notaram. Teve uma aplicação que foi um pouquinho mais tarde, a gente saiu depois das 12 horas, era até 11 horas, mas eles literalmente esqueceram dos afazeres, esqueceram até de avisar aos familiares que estariam um pouquinho mais tarde participando dessa pesquisa. E a imersão, a atenção e o foco. Onde se tem um relógio gigante, assim, contando o horário que você vai explodir, que você será penalizado. Em muitas das rodadas, se via a pressão deles próprios, olha, o tempo está passando, bora agilizar, ou ficaram até o final mesmo perdendo para saber qual era a animação de perder, né, a animação que era feita dentro de uma tela de celular. Isso é uma perspectiva de aprendizagem. No próprio TBL, a gente consegue alguns dados, porque ele gera relatórios do IREP e o TREP, que é o teste individual e o teste em grupo. E uma das características que a gente viu o Vygotsky aqui eficazmente é o salto da pontuação de quando o grupo estava individual para quando estava coletivo. Na primeira rodada, assim, foi absurdo. O grupo eles fizeram individual, tiveram nota muito baixa, mas quando eles se reuniram simplesmente para conversar entre pares, a nota deles mais do que duplicou. Na segunda rodada também, da garantia de preparo, a maioria que fez em dupla, né, quando foram fazer duplas ou grupos, eles conseguiram a nota máxima. Individual, não, eles tiveram a nota, praticamente ninguém conseguiu fechar, mas quando eles se reuniam em grupo, conversavam entre si, essa interação social, né, essa conversa, essa mediação entre pares, né, gerou um resultado, isso foi visível, né? Foi visível dentro do próprio resultado da TBL e foi visível também dentro dos próprios participantes que relataram que na participação do escape room, a interdependência do outro, dizendo, olha, eu não conseguiria se você estivesse aqui.
E em muitos dos casos, até a pessoa se achando mais importante, falava, não, você me ajudou, eu também não conseguiria. Ou seja, eles se apoiavam no outro, né? Montando uma andaime de conhecimento, a qual eles sempre conseguiam e sempre venciam. Vale relatar que nem todos ganharam skate room. A maioria perdeu o skate room. Mas, assim, isso não impactou em nada o engajamento, nem a ludicidade, todos saíram felizes e querendo mais. O ZDP, que é a zona de procedimento proximal, que é do Vygotsky, ela prediz que o estudante ele consegue caminhar até um certo ponto. A partir deste ponto, com o incentivo de uma outra pessoa mais experiente, ele consegue progredir. Então, o ZDP foi feito tanto nos próprios estudantes, foi possível notar esses efeitos, inclusive no grupo focal, e também ativamente em minha observação participantes. Todas as rodadas de escape room eu ficava como mediador, e quando eu via um travamento, eu não dava a resposta, mas dava alguns lances que poderia refletir em algum conhecimento que ele já tinha visto no próprio gabinete de preparo, dando assim aquele empurrãozinho do ZDP que o Vygotsky fez. E a metacognição, que é o conhecimento dele mesmo, de saber, olha, eu aprendi dele se avaliar que estava fazendo algo errado. Isso foi muito observado dentro do escape room. E nas considerações finais, entrego à banca um produto validado, um produto aplicável e replicável, um produto que gerou bom conhecimento, um produto que diminuiu a evasão, gerou engajamento, gerou motivação para o grupo que foi aplicado. E recomenda-se, não somente no conceito religioso, né? O escape room, do jeito que ele foi projetado, ele usa outras disciplinas, como geografia, a matemática, o português. Esse escape room, o guia de implementação do escape room, ele traz vários conceitos de várias disciplinas diferentes, apesar que o foco dele está voltado para o conceito religioso e aplicado dentro da própria EBD. E as recomendações que eu encontrei quando eu fui aplicar, eu já sabia que o TDL foi feito para um grupo grande de pessoas. Então, você aplicar em um grupo pequeno de pessoas pode gerar gargalo de participação. O TDL se torna muito mais efetivo quando a aprendizagem é em grupo. Houve alguns domingos que da tribo, do grupo, só veio uma pessoa. Então, ele acaba não sendo muito efetivo. E eu, na minha visão, 3 pessoas focado apenas no escape room era suficiente. Mas houve rodadas do escape room e teve 4 pessoas e todos participaram. Eu acho que tivesse 6 pessoas, todo mundo ia participar. Então, 3 pessoas, do jeito que foi aplicado, usando o TDL, eu acho que para a escola bíblica pode ser não tão efetivo. Um número maior de pessoas para aplicação dentro da TDL seria o mais indicado. Sobre a gamificação, poderia explorar um pouco mais. A gamificação foi feita apenas em partes de presença e da pontuação do TBL. Eu poderia expandir essa gamificação para interação fora da aula. Tipo, os vídeos que eu compartilhava, né? Fazer alguns enigmas com ele para que eles mesmos respondessem fora da aula e a resposta também gerasse mais pontuação. Isso poderia ser melhorado, né? Pode ser melhorado. Uma das coisas que eu bloqueei é, apesar de ter feito o contrato didático, depois do contrato didático, eu segui. E eu que dava as regras. Eu acho que dá para envolver os alunos não somente no contrato para que eles definam as regras, mas que eles monitorem, gerenciem a pontuação, que eles se envolvam mais com o professor nesse controle. E, por último, a formação dos professores. Porque, assim, na escola bíblica dominical, a gente tem na própria igreja em si, é um ambiente muito engessado para a mudança. E acredito que muitas escolas também são engessadas. Então, essas são as recomendações. E, por último, agradeço a todos. Espero que tenham contribuído
positivamente para a banca, e agora aguardo as avaliações dos orientadores. E agradeço também a todos os presentes aqui, pessoas que estudaram comigo desses 2 anos e meio. Acho que o Dr. Kleber vai me dar a oportunidade depois de falar, e na oportunidade eu levar as considerações. Obrigado. Bom, então, cumprida essa primeira etapa, né, da apresentação do trabalho, nós vamos passar já a palavra para a banca avaliadora. Vamos iniciar com a professora Kátia, né, que está mais distante da gente aqui, pelo menos fisicamente, mas sua presença está aqui conosco virtualmente, né, como sempre. Então, quero agradecer a professora Kátia, está nos ouvindo? Estou ouvindo bem, Kleber. Tá, então, mais uma vez, Kátia, eu quero agradecer, né, a sua colaboração, né, por ter aceitado o convite para avaliar o trabalho de Jackson, né, e já passo a palavra para você fazer as suas considerações. Fique à vontade. Muito obrigada, Kleber. Boa tarde a todos e a todas. Começo agradecendo a confiança do Kleber e do Jackson pelo convite, mais uma vez, né, para continuar acompanhando o desenvolvimento do trabalho do Jackson. Parabenizar pelo trabalho, Jackson. A gente percebe claramente a tua evolução da banca de qualificação para cá, né, tanto em relação à tua segurança ao apresentar o teu trabalho e falar sobre os detalhes das decisões metodológicas e da realização das intervenções, como também no teu texto, né? Queria dizer que essas considerações que eu vou apresentar aqui, e os questionamentos também, eles vão se concentrar no conteúdo do teu trabalho e não na forma, tá? Estou com um parecer aqui que eu vou finalizar com essa nossa discussão para poder enviar para vocês, para tentar colaborar com a versão final do teu trabalho, e aí depois tu e Kleber conversam para verificar e decidir o que faz sentido, né, para o trabalho de vocês e para a abordagem que vocês decidiram adotar, tá certo? Então, a gente consegue ver claramente a tua evolução, né, já fiz esse comentário. Em relação ao texto, o texto está fluido, a gente consegue realizar uma boa leitura, é um texto sintético, senti falta de algumas coisas que vão aparecer aqui no parecer, para que tu leia depois, mas eu vou me deter especificamente algumas questões relacionadas ao trabalho e à intervenção e à elaboração do produto final, certo? Então, vamos lá. Tu afirma para a gente, tanto no teu texto quanto na tua apresentação, que tu tem 3 focos de análise, que seria a adaptação, o engajamento e as perspectivas de aprendizagem. Aí, lá nos teus, recobrando aqui, né, a tua apresentação de texto para qualificação, lá no teu texto da qualificação, tu dizia assim, ó, resultados esperados, né, aumento do engajamento e motivação, redução da evasão. Redução da evasão é um indicador fácil, né, da gente conseguir aferir, em função da quantidade de pessoas que começam e a quantidade que terminam. Mas eu queria que tu focasse em 2 aspectos específicos: o aumento do engajamento e da motivação e a melhora na aprendizagem e retenção de conteúdos. Explica para a gente como é que tu consegue medir esses 2 aspectos que tu está dizendo que são teu foco, né? O engajamento e a motivação e a aprendizagem do outro lado. Como é que tu consegue
nos assegurar de que houve evolução? Tu fez um diagnóstico a priori, como é que foi feito esse diagnóstico? Como é que tu analisou esses dados? Como é que tu sistematizou os dados da participação deles, do engajamento e da aprendizagem, para poder ter tudo isso sistematizado e comparar os dois e dizer assim, em tal medida houve evolução no engajamento, na motivação e na aprendizagem, e o que potencializou ou o que prejudicou tanto o engajamento quanto a aprendizagem. Só para tu deixar isso mais claro para a gente, por favor. Opa, boa tarde, professora Cátia. Obrigado pelas instruções. Respondendo inicialmente pela aprendizagem, né? A aprendizagem, ela saiu da parte qualificativa, né? Para uma perspectiva. Na parte qualificativa, eu vi que tinha uma visão diferente, e aqui amadureci junto com o doutor professor Kleber que a gente não vai medir a forma do que exatamente. A gente vai perceber pelos relatos dele o aprendizagem. Dentro das variáveis das coletas de dados, da observação participante, dos textos do grupo focal, foi-se obtido vários relatos de trechos de que eles, a percepção deles do aprendizagem, né? Usando algumas variáveis que me levou a crer que eles aprenderam. Então, é uma perspectiva a partir do que o aluno relata a mim, como professor, como pesquisador. Sobre o engajamento, a métrica foi totalmente participativa, né? Eu sou professor dessa turma, então é uma experiência empírica. Ela não teve uma metodologia comparativa. É a minha vivência junto com a turma, junto com aqueles que participaram, né? A evolução do engajamento, eu diria que foi tão colaborativa que até pessoas que tiveram receio de participar do escape room não faltaram nenhum dia de aula. Eu não pude relatar muitas coisas na própria dissertação por causa do comitê de ética. O comitê de ética, inclusive, eu diria que para efeito de motivação, a abordagem que eu usei de motivação, que é usar os próprios relatos, imagens dos alunos para estimular outros, isso meio que me bloqueou, né? Até para saber quem estava participando, eles mesmos diziam que estavam participando, mas a proposta do comitê de ética, pela idade dos participantes, a recomendação é que não se compartilhasse imagens, né? E nem se falasse que ele estava participando, inclusive estava dentro do próprio contrato. Isso me bloqueou um pouco. Em algumas experiências de pessoas que não assinaram o termo porque tinham receio de participar do escape room, de uma sala fechada, com pessoas, participaram de todo o processo, né, do TBL, participaram ativamente do TBL, mas não formaram tribo para participar do escape room. Ou seja, eles tiveram um interesse, se envolveram e ajudaram os outros, se viam a ajuda mútua. Como é uma aplicação diferenciada, né, é uma aplicação grupal, onde se tinha uma reunião individualizada, onde se via um indivíduo, e agora eu não estou vendo mais somente o indivíduo, eu estou vendo o grupo, e eu estou estimulando o grupo a participar, eu poderia dizer que eu não teria uma base assim, de uma avaliação de outro engajamento de grupal, mas em questão de individual, eu vi isso. Eu vi que os próprios participantes eles estimulavam uns aos outros, né? Ou seja, isso é um engajamento intrínseco, né? Inclusive o engajamento do estado do flow, que eu via, eles perdiam a hora nos jogos, no escape room. O escape room foi muito envolvente para todos, até para quem perdeu. Para quem perdeu,
eles pediram só para mudar, teve um grupo que participou, pediu para só mudar as senhas e fazer de novo porque queria ganhar. Ou seja, eu senti alegre de participar com ele. Ele escreveu tanta coisa, não disse nada. Na participação dele. Era apropriado perguntar. Porque no dia que eu perguntei, eu estava com vontade de perguntar. Você já perguntou de novo? Porque foi já o dia seguinte aquele negócio do mapa mental que ela não sabe fazer. Pessoal que está online, deixa o microfone desabilitado, por favor. Desculpa, Jackson. Era essas minhas considerações, que a perspectiva foi na percepção do que os alunos reportavam a mim, e da observação participante junto aos alunos. Claro, dentro da própria métrica do TBL, também deu para absorver isso, né? Onde se fazia uma atividade individual, uma atividade coletiva. Pelo o conteúdo que eles estudaram, no próprio grupo focal, uma das perguntas, né, que era semi-estruturado no grupo focal, se perguntava se o material, né, preparatório para o escape room, ele condiz ou ajudou a participar. Claro que isso não é uma métrica justa, né? É mais a percepção do aluno de que aquele material, aquele conhecimento que ele estudou, colaborou na visão do aluno. Tá ótimo, Jackson, entendi. Aí me diz o seguinte, eu não vou pedir para tu voltar nos slides, certo? Eu vou pedir só para tu me dizer qual é o teu objetivo geral para a gente poder fazer uma comparação aqui com o teu objetivo e com o que tu me explicou agora do teu trabalho. Professora Kátia, o texto em si é uma resposta da questão de pesquisa. Eu não sei expor ele íntegro ao pé da letra, mas ele nasce com a necessidade de suster, usando, né, o desenvolvimento de uma sequência didática baseado na TBL, unido com o Escape Room, para avaliar os efeitos disso na motivação, no engajamento e na perspectiva de aprendizagem. Tá. Então, vou te pedir o seguinte, ó. Uma coisa para tu revisar no teu texto, certo? Porque isso acontece muito. A gente começa com uma ideia, vai desenvolvendo, aí vem o comitê de ética, diz que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a gente vai adaptando a nossa metodologia. Então, o teu trabalho, ele se conclui com a perspectiva dos alunos, né, ou dos sujeitos, sobre o engajamento e sobre o seu aprendizado, correto? Então, se ele gira em torno disso, tu vai precisar dar uma revisada. A tua questão de pesquisa, não, porque ela está mais abrangente, mas tu vai precisar dar uma revisada nos teus objetivos, né? E dar uma olhada no teu texto, nos locais onde tu fala de investigar impacto. Porque se tu inicialmente queria investigar impacto, tu terminou investigando a perspectiva dos sujeitos, né? Dos alunos. Então, só para tu dar uma revisada nisso no teu texto, para que os teus resultados, eles fiquem encaixadinhos com as outras coisas, com as outras decisões metodológicas que tu tomou ao longo do tempo e que, às vezes, a gente não volta para fazer essa revisão no texto logo desde o início, tá? Então, é só uma dica. Na questão de pesquisa, não precisa mexer, porque ela está mais abrangente, né? Ela pergunta de que maneira, tá? Então, acho que isso é só um cuidado para que as pessoas externas, né, quando forem pegar o teu trabalho, que não conhecem o que tu fez, não sabem a trajetória que tu percorreu, elas não digam assim, poxa, mas ele dizia no início que ele queria ver impacto e agora no final ele apresenta como resultado para a gente a percepção do aluno, né, sobre seu próprio aprendizado e sobre seu engajamento, tá? Uma coisa que eu gostei que tu não tinha trazido na tua qualificação, e isso a gente comentou, tanto o professor Rodrigo quanto eu, na tua qualificação, que tu
mal falava sobre os trabalhos relacionados, né? E agora tu trouxe outras soluções, tu falou das características dessas soluções, mas, a meu ver, ainda faltou lá no finalzinho, depois que tu traz os resultados da tua proposta, tu comparar essa proposta tete a tete, né? Tipo um checklist. Essas aqui que eu apresentei lá em cima, no meu referencial, elas têm essas características, a minha proposta tem tais características e ela amplia a percepção, amplia a compreensão, amplia o engajamento, amplia o aprendizado por causa disso e disso e disso. Para todo mundo que for ler o teu texto, fique claro qual é a tua contribuição, que tu não simplesmente propôs uma solução diferente, aplicou, né, e está dizendo que tem um diferencial. Então, para quem vai ler, é importante esse fechamento, digamos assim, da avaliação que tu fez lá em cima das ferramentas. Aqui embaixo tu faz a avaliação da tua solução, mas é importante fazer o fechamento mostrando quais são os principais diferenciais da solução que tu está nos apresentando, né? E do produto que tu nos entrega. O que mais? Pronto. Uma das questões que tu fala quando tu nos apresenta as outras soluções é que a principal dificuldade ou o principal ponto fraco, né, dessas soluções tecnológicas é a validação. E aí tu deixa isso muito claro e muito reforçado em vários momentos, e na tua fala, na apresentação, também isso aparece muito fortemente, né? E aí a minha pergunta é para ti, de forma bem objetiva. O que a tua solução traz em relação à validação que as outras não trouxeram? Doutora Kátia, não é... Os trabalhos estudados, eles não são unânimes na ausência de validação. Porém, dos 12, há uma grande porcentagem que apenas produz o escape room por conhecimento próprio, do próprio professor, não julgando o próprio professor, mas sem uma visão de base em outras experiências, né? Muitos não têm uma revisão sistemática e não passam por uma validação de outros docentes, porque às vezes a visão do próprio docente ela está engessada, né? Não botando à prova os trabalhos que eu vi. Porém, existe, principalmente uma das teses, tem uma que ela faz uma validação assim, muito complexa, com métricas muito mais robustas do que a minha. A tese eu não consigo especificar agora, porque é muita informação, mas ela faz tanto a validação com outras pessoas, fora do seu grupo de verificação principal, e ela usa mecanismos que valida de forma muito mais científica, né, o processo. E aí, nisso, eu vejo que não cobre. Porém, ela abrange um fato que a grande e outras maiorias não cobre, que seria a participação de outras pessoas em validar um produto que você fez. E outras pessoas, não só na visão docente, mas na visão discente. Eu validei tanto por pessoas, de um grupo de pessoas parecidas a qual era o bloco principal, né, que não eram do bloco principal, até para mensurar de como estavam aqueles enigmas, se o texto estava claro, se estava ao nível da dificuldade. Então, antes de aplicar junto ao bloco principal, de ver a pesquisa em si, foi feita uma bateria de testes com as outras pessoas para avaliar o tempo, né, para eles resolverem o próprio escape room. Uma das coisas que mais foram validadas foi o próprio escape room, que tinha mais o impacto, que realmente causou mais impacto para mim, no quesito do engajamento, né?
Mas a sequência didática, ela também foi validada, claro que só pelo docente, né? O docente, eu acho que ele, não sei se ele poderia contribuir tanto assim, mas o docente, mais de um docente, colaboraram na melhora do material preparatório, né, para ser considerado. Tá ótimo, Jackson, obrigada. Tenho mais duas considerações só. As duas têm a ver com os teus resultados pretendidos, só para a gente confrontar com os resultados alcançados, tá? Nos resultados pretendidos, tu nos dizia assim, ó, pretende-se aumento do engajamento e motivação, redução da evasão, melhora na aprendizagem e retenção de conteúdos, né? E aí tu tinha um quarto resultado pretendido, que era percepção positiva da metodologia. Tu já me disse que o engajamento, o aprendizado, tu está olhando para esses resultados na perspectiva do aluno, né? A percepção do aluno sobre esses, seu próprio aprendizado, seu próprio engajamento. Em relação à metodologia, tu manteve essa intenção de avaliar a percepção em relação à metodologia, ou tu largou isso de mão? O que tu me diz em relação a esse resultado, que era um resultado pretendido, se tu conseguiu fazer a avaliação da metodologia, e se tu fez, se foi com os alunos, ou se foi com algum outro observador que estivesse acompanhando o processo de intervenção? Doutora Cátia, suas indagações parecem até que as informações de um ano atrás ainda estão bem sólidas na mente, né? De fato, havia uma perspectiva de avaliação da metodologia. Sim, foi feito um formulário, né, para ver o feedback do aluno, como teve também avaliação pelos próprios docentes, também teve essa visão sobre o documento, não da metodologia, mas mais do trabalho em si, do material didático em si. Algumas ponderações foram feitas dentro do documento, mas a metodologia, o TBL, ele ser uma metodologia pouco conhecida, as pessoas que envolviam, eu acho que até o professor Cléber deve ter conhecido justamente, não sei se ele conhecia antes, mas ele deve ter se avançado mais, quando eu trouxe mais conteúdo. Ou seja, é uma metodologia onde poucas pessoas conhecem. Então, somente aqueles que participaram puderam colaborar. E foi passado o formulário junto aos alunos, na visão dos alunos. A Bardan, ela tem uma fase, né, que é a fase da leitura, da primeira leitura, que ela vê os documentos que foram gerados e descartar aqueles que não produziam muito, né? E um desses documentos é da avaliação. Por que eu digo isso? Possa ser que a minha estratégia de avaliar a metodologia, porque a TBL, ela englobou tudo, né? A aplicação dos conceitos era a parte final, junto com o Skip Room. Então, eu precisava que todos participassem de todas as fases para responder a metodologia. Teve pessoas, inclusive, como eu falei no começo, que eles optaram em não participar, não assinar o aceite da pesquisa por receio de estar numa sala fechada, né? Dele mesmo. Então, mas eles participaram da sequência didática toda, só não tiveram presa dentro da sala. Eles até chegaram os dois. Eles até chegaram a ver a sala, mas não participaram. Então, não foi coletado dados dele, mas era um dado, assim, para mim, importantíssimo, que eu acho que agregava botar, mas pelo comitê de ética e até por questões éticas mesmo, né? Compartilhar 100% dele. Agora, sobre a perspectiva, eu só tenho apenas 2 alunos. E os alunos que eu consegui obter os formulários, devido a problema de infraestrutura, de problema com a internet na hora que foi aplicar, de energia, o dado foi muito pouco.
Eu até relato isso na dissertação. Mas, assim, foi muito pouco. Eu comento, mas eu não uso como uma base de verificação. O dado que eu cheguei é aqueles, segundo o formulário, e na visão do que eu percebi dos alunos. Aqueles que se engajaram em consumir o material, que responderam que engajaram em consumir o material, tiveram uma performance melhor ou um pouco melhor dentro do escape room. Isso do material didático. Isso aí foi visível, né? Agora, sobre a aprovação em si, o dado a quantidade de dado é uma quantidade pequena comparada aos participantes, inclusive os participantes do escape room. Então, ele está lá na dissertação, mas está de uma forma assim, que dá para passar e ver, mas ele não é uma base forte de avaliação de resultado, diria. Perfeito, prometo que essa é a última agora. Tu tinha a pretensão de entregar um guia, né, replicável. A gente sempre entende que todos os produtos que estão sendo apresentados pelos nossos alunos é desejável e necessário que eles possam ser utilizados em outros contextos, né, porque senão não faria sentido a gente deixar o produto disponível num repositório e ele não ser usado por outras pessoas em outros contextos, né? Hoje, com a finalização do teu trabalho, como é que tu vê essa possibilidade de replicação dessa tua sequência didática em outros contextos que sejam semelhantes ou correlatos? No ambiente religioso, ele se pegar e aplicar, eu vejo assim, para mim, ele está bem documentado, não é nem a visão, né? Mas ela foi passada também pela visão de uma outra docente. Ela não pôde estar presente aqui, mas ela validou o guia, ela validou tanto o guia de implementação, porque foram produzidos vários materiais. Existe a sequência didática, e a sequência didática ela é composta por algumas partes preparatórias, ou seja, esse preparatório é do aluno. Então, esse conteúdo preparatório está muito fechadinho, foi passado por algumas validações, inclusive aprovada pelos próprios alunos, né? E o guia de implementação, eu só tenho uma prova de uma professora, que nem ela é até evangélica, não é da minha congregação, ela é de letras, tá? Letras estrangeiras, e ela validou a proposta, mas não replicou. Ela deu algumas instruções, ela deu algumas dicas de melhoras, porque tem muito texto. A dica mais forte que ela para mim é o guia de implementação tem muito texto. A dica que ela deu é que eu transformasse os textos em vídeos e servisse como conteúdo complementar. Essa não foi possível aplicar devido ao tempo, mas é algo que eu já estou trabalhando, né, para fazer. E sobre outras áreas, o próprio escape room ele volta muito para o contexto religioso. Ele vê geometria da matemática, ele vê conceitos numéricos, né? No caso do português, ele faz uma transliteração do hebraico, né? Trazendo o hebraico para o português. Existem alguns conceitos textuais dentro do próprio escape room que pode ser trabalhado na disciplina de português. Na disciplina de geografia, é usado contextos de missiologia, né? No próprio material didático fala da faixa 1040, né? Que é uma faixa da África do Sul, da Ásia, onde tem uma faixa geográfica, né? Onde tem muito pregação do evangelho, a necessidade da pregação do evangelho também tem um contexto muito histórico e conceitual da América do Sul, e dentro do próprio escape room tem referências a questões geográficas, que, assim, claro que são formas isoladas. O escape room em si, ele usa várias disciplinas. Ele usa o pensamento computacional, que se bem trabalhado, né? Mesmo ele sendo focado para uma disciplina só, é fácil você
botar mais de outros conceitos de outras disciplinas. Então, para fazer uma replicação em outros ambientes, pode ser feito do jeito que está, apesar que ele tem uma forte inclinação para o conteúdo religioso, ou com pequenas adaptações, levando-se as partes lúdicas, os desafios, a forma que o desafio foi construído, né? Os enigmas foram construídos, a forma de construir escape room já foi um somado de informações absorvidas tanto do estado do conhecimento, de trabalho de outras pessoas, como de trabalhos no âmbito privado, no âmbito de empresas que trabalham com escape room, e eles dão algumas instruções. Então, eu absorvi várias informações para, a partir dela, produzir um cenário voltado para o ambiente religioso confessional. Tá, joia, Jackson, muito obrigada, parabéns mais uma vez pelo trabalho, parabéns para o Kleber, e desculpa por me estender, viu, Kleber? Nós que agradecemos, Kátia, pelas suas considerações, né? Sempre com questionamentos que nos faz refletir um pouco mais sobre a experiência vivenciada por Jackson. E já agradeço mais uma vez, né, pelas suas palavras, pela sua colaboração, como sempre, essa nossa parceria de alguns anos, né? E Kátia é colega da UFESA, né, também, então já vem de além PPGIT. Obrigado, Kátia. Já passo aqui para o professor Elber, já agradecendo também pela sua presença, né? E já, pelo decorrer da hora, né? Fica à vontade, a gente tem tempo e já passo logo para você, agradecendo mais uma vez. Obrigado, Kleber. Obrigado, Jackson, pelo convite, né? Para ler esse texto. É o primeiro contato que eu estou tendo com o teu trabalho. Foi o segundo, né? Primeiro foi lendo, e agora com a sua apresentação. Saudando a professora Kátia também, por estar aqui conosco. E eu gostaria, então, de aproveitar a fala da professora Kátia e também reforçar a relevância do trabalho, não é? Eu anotei aqui esse ponto de articulação do conhecimento científico com o conhecimento religioso. Acho muito importante fazer essas articulações, porque vai qualificando tanto o seu fazer, quanto também o conhecimento científico. Se constrói junto, né? Articulado. Do ponto de vista do documento, né? Então, eu li aqui o documento, foi fácil de compreender a estrutura dele, que está alinhado com a estrutura do trabalho científico, né? Está bem escrito na maior parte também, então ficou fácil de ler. Do ponto de vista da sistematização científica, percebi que essa pesquisa emergiu de uma questão relacionada ao seu trabalho, ao seu fazer, à sua vivência. Então, isso é muito importante porque torna a construção bem significativa. A caracterização da pesquisa está descrita de forma completa lá no documento. A natureza, abordagem, objetivos e procedimentos estão lá, então você ter esse cuidado importante. A fundamentação teórica também está bem apresentada. E um ponto que me chamou bastante atenção positivamente do teu trabalho, Jackson, foi essa escolha metodológica que você saiu articulando a preparação, TBL, escape room, instrumentos de verificação, e você empacotou tudo isso, não é? De uma maneira que eu classifico como o aspecto mais original do teu trabalho. É essa articulação. Quando eu li o título que me foi apresentado aqui, eu achei que seria o escape room aplicado. Você aplicou o escape room num contexto, mas quando eu li, aí eu percebi que tem algo que pode ser, digamos assim, você apresentando de uma maneira diferente, você consegue demonstrar mais originalidade. Tá? Não é por nada não, já estou propondo até mudar o título do trabalho,
porque você consegue integrar essas escolhas metodológicas, que eu acredito que essa integração, essa articulação, é o aspecto mais original do seu trabalho. Então, a partir disso, Jackson, tem algumas perguntas aqui que você pode me ajudar. Do ponto de vista ainda da sistematização científica, né? Você consegue demonstrar com os trabalhos que você revisou que se tratava de uma lacuna do conhecimento científico, você julga que consegue, ou você compreende, a partir da sua vivência, que era algo que você precisava realizar de uma maneira diferente para melhorar o... Você julga que no seu texto você consegue demonstrar que é um problema científico, existe em outros contextos, existe em outros lugares, ou é mais empírico, é da sua vivência? No caso, a necessidade da autoevasão, ela é, de fato, ela é reforçada, né, no referencial teórico, apesar que é uma vivência minha empírica, não deixa de ser uma vivência minha empírica. Eu não tenho métricas de ponderação, até porque a EBD ela é muito engessada. Até em relatórios, a CPAD ela não dá um software a qual a gente consiga gerar dados e com esses dados gerar valor e ter uma base maior, mais ampla. Por exemplo, na minha igreja, a chamada é feita em papel. Eu tive que pegar os papéis e passar para o computador e ver o gráfico de subida e descida dos meses que estavam mais baixos ou não. E assim, e a minha igreja é uma igreja já avançada. Igrejas menores, para eu coletar esses dados, seria mais difícil ainda. Porém, uma realidade dentro da literatura, que eu encontrei relatos da literatura e, de fato, existe uma dificuldade. Uma dificuldade hoje que ela não é vivenciada somente na escola bíblica dominical, mas no próprio ambiente escolar. O modo de se aprender hoje não é mais aquele modo anterior, né? Na própria dissertação eu ainda falo da palmatória. Dentro da escola dominical tinha palmatória. Então, teve um momento que essa metodologia ela tinha impacto. Hoje em dia, se você falar alto com o aluno, já não vem o ponto do mito. E não somente dentro do próprio conceito religioso, dentro da própria escola em si, né? Os alunos eles estão mais ativos, eles não estão passivos. O mundo, eu vejo uma mudança de mundo, né? E essa mudança de mundo não impacta, não se limita, do meu ponto de vista, apenas ao conceito religioso, mas a sala de aula em si. E dentro da religião, por ser um ambiente muito conservador, ainda tem muitas práticas, né, arcaicas de ensino. Obrigado. Eu vi que você, na sua revisão de literatura, você fez uma busca em um conjunto de bases, mas no descritor de busca eu senti falta de EBD. Você fez uma busca sobre uso, escape room, no contexto escolar, eu não me lembro muito bem o texto, mas quando você escolheu aplicar essa pesquisa na EBD, como é um ambiente muito bem estabelecido, né, ali, então eu senti falta que você considerasse na sua busca este ambiente. Não sei qual é a abrangência de estudos sobre EBD publicados em português, também não sei em outros idiomas, em outras bases que falam sobre isso, né, sobre esse locus. Então, acredito que fazer uma busca sobre esse recorte específico de ambiente pode te ajudar a identificar uma lacuna que é mais profunda do que essa que você identifica no seu cotidiano, né? Então, talvez fazer uma revisão daquela estilo de busca, né, possa ajudar nisso. Esse trabalho já foi publicado? Vocês estão submetendo para alguma publicação?
nesse momento? Estão pensando... O sistemático e o produto final, a ideia é que ele já teve outras iniciativas que foram, que antecederam, mas não efetivamente o trabalho. Quando a gente botou EBD, deu zero. Felizmente não tem. Aí foi para ensino religioso, para abrir um pouco mais, para poder ver se vinha alguma coisa relacionada. Mas com escola bíblica dominical, zero trabalhos. Infelizmente. Do ponto de vista científico, aí já melhora, né? Melhora a contribuição, porque você demonstra um aspecto inovador, né, em relação ao uso dessa estratégia na EBD. Um ponto que, na hora de escrever o trabalho científico, deixar claro, porque você, olha, nós buscamos, fizemos um recorte aqui da EBD, buscamos nas bases tais e tais, e não encontrou, e se encontrou 1, 2, 3, não sei, talvez em outro idioma, não sei, em outro país que investigue nisso, não sei, tem alguma literatura mesmo que ainda incipiente, né, pouca, então você consegue demonstrar mais ainda a contribuição, o aspecto inovador do trabalho. Um outro ponto aqui que me chamou a atenção, e eu queria que você me faça esclarecer. Na aplicação da sua sequência didática, todos os conteúdos que você lista, né, lá no trabalho foram mobilizados durante essa prática. Foram 4 encontros, né? Você mobilizou todos aqueles conteúdos que estão listados lá no documento? A aplicação, junto à turma, foram feitos dos quadros. Dentro do documento também tem todo o planejamento, né, do encontro, desde a aula inicial, que é o primeiro encontro, a estratégia que eu usei para a aula inicial, que ele não produz nenhum documento em si, foi um produto de terceiros, né, o convite foi produto de terceiros, não produzido por mim. E eu botei lá também, como uma publicação do estudo. E os materiais de complementar produzidos por mim, que são os materiais preparatórios, sim, eles foram, eles estão os apêndices, né? O 1 e o 2, e o escape room em si está no guia de implementação. Eles foram aplicados junto aos jovens, junto ao locus da pesquisa principal, todos que foram citados foram aplicados e foram consumidos. O que ocorre é que nem todos os jovens participaram de todos os momentos, né? E o escape room, ele foi feito em vários domingos separados. Era o mesmo escape room, só mudava a tribo que se participava. Obrigado. Eu perguntei porque parecia, para mim, como eu não conheço os conteúdos, parecia muito conteúdo para 4 encontros. Entendeu? Por isso que eu perguntei nesse aspecto, se tudo estava sendo mobilizado ali ou só parte daqueles conteúdos, né? Porque se for o caso, já que você percebeu que as pessoas gostariam de mais experiências semelhantes e tal, talvez diminuir um pouquinho ali a quantidade de conteúdos a serem mobilizados nessas intervenções, você conseguiria já planejar ou sugerir que o próximo escape room trabalhe com esses outros conteúdos, mais um escape room com esses outros conteúdos. Então você vai construindo um percurso, né, formativo com o uso da tua abordagem. Isso poderia ser uma sugestão. Aproveitando um aspecto que a professora Cátia levantou, e eu percebi ao longo do texto que você coloca uma perspectiva de reduzir a evasão. Ao longo do texto tem até na apresentação você colocou também. Será que não seria o caso retirar um pouquinho esse aspecto da evasão? Porque quando você vai no resultado, não ficou claro, pelo menos para mim, que você, com esta abordagem, você demonstra que reduziu a evasão. Talvez você demonstre que você teve uma baixa evasão durante a aplicação do teu trabalho. Isso. Eu não sei se você estivesse fazendo, não. Eu fui professor da EBD, 5 anos aqui, eu estou executando as minhas aulas expositivas com slide ou alguma coisa dessa. Agora eu percebi que com esta eu consigo comparar o antes e o depois. Se for o caso, suavizar isso.
Retirar que o propósito nesse trabalho foi reduzir a evasão, talvez uma sugestão, retirar isso. Manter o engajamento, motivação, perspectiva da aprendizagem, que eu acredito que os resultados estão mais alinhados a isso. E retirar a evasão desses contextos. Mas você pode citar que, durante a aplicação, você percebeu baixa evasão, porque você mediu. No primeiro dia teve 15, no segundo teve 11, 10, então você consegue ali argumentar que durante a aplicação a evasão foi baixa. Então, é um achado da aplicação, né, durante a pesquisa. E nesse contexto também eu sugiro que você acrescente mais a questão de texto. Talvez um pouquinho mais de texto para caracterizar essa sua pesquisa como qual e quant. Em vários momentos você utiliza um questionário, tem escala Likert, que gera um valor. A partir desse valor você faz um cálculo percentual, mesmo que seja algo de estatística básica ali, você usa uma abordagem que tem um instrumento quantitativo. Então, às vezes a gente vai usando esses instrumentos, mas não caracteriza na metodologia. Então, a metodologia ficou qualitativa. Está escrito qualitativo. Então, talvez você colocar qual e quant, porque você, em dado momento, você estudou instrumentos para medir valores numéricos e construir interpretações a partir deles. E, para finalizar, Jackson, foi boa a pergunta da professora Cátia, que eu acredito que você tem como é que eu diria isso? Naturalmente você vai escrever muito, você escreveu bastante na sua dissertação, né? Talvez você, sendo um pouco mais sucinto no texto, também nos materiais do curso, talvez você contribua muito para os próximos professores que vão utilizar o teu material a ter uma compreensão rápida, mais rápida, né, do que você quer, de como se aplica, né, e te ajuda também a focar naqueles aspectos que são mais relacionados ao teu estudo. Quando a gente vai escrevendo, é sempre esse desafio, né? A gente tem problema quando escreve pouco e problema quando escreve muito. Então, quando você escreve muito, então, às vezes fica uma ponta solta, como é o caso, por exemplo, desse da evasão, né? Então, seria uma sugestão, tá bom? Outros aspectos eu vou mandar para você aqui, isso que eu falei está aqui num documento, eu também vou vou enviar para você o documento com alguns comentários dentro do texto, para que vocês analisem depois e espero que seja uma boa contribuição, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo texto e pela apresentação. Obrigado. Bom, muito obrigado, Weber, pelas suas contribuições também, né? É o início de uma parceria que é a primeira vez que a gente, né, faz uma sessão dessa. Professor Weber, com as suas contribuições, muito obrigado também. Bom, nós vamos para a terceira etapa, né, da nossa sessão, é onde a banca se reúne de maneira particular para deliberar sobre o trabalho de Jackson. Então, eu gostaria de pedir licença aos presentes aqui da sala e aos que estão de maneira virtual, nós vamos silenciar os microfones, tá certo? Vocês aguardam um pouquinho. A professora Cátia, eu vou mandar um link aí para a gente conversar numa outra sala. Já tem muita gente virtual aqui, né, na nossa sala. Então, aguardem um pouquinho que a gente já chama. Deixar aqui escola. Mas você tem que ser. Professora Cátia, você nos ouve?
Ouço sim, Kleber. Oi, ouço sim, Kleber. Agora não mais, agora não mais. Pronto, vou entrar na outra. Tu vai mandar no WhatsApp, né? A outra sala?
Deixa o microfone aí, por favor. Vou desconectar. Não, só falar. Oi. Vou me posicionar aqui porque eu preciso ler. Antes de ler aqui, né, o parecer final, o professor Rodrigo Cimento, que é avaliador externo, né, mandou o seu parecer. Pelo adiantar da hora, né, eu vou ler só aqui o final, né, dele. É um parecer que eu vou encaminhar junto com os demais. A gente levou em consideração também no momento da nossa conversa interna, né? Mas, de uma maneira geral, o professor Rodrigo Cimento, avaliador externo, professor doutor da UFESA, na área da computação, né? Avaliou o trabalho, em linhas gerais, né? Atende aos aspectos que o próprio programa, né, pede como requisitos necessários para a obtenção do título de mestre, né, e parabeniza pelo texto elaborado e outros detalhes que eu envio para você em seguida, tá? Então, para deixar claro nessa sessão que a gente levou em consideração o parecer do professor. Bom, então, eu vou nessa etapa final, né, antes da gente encerrar, até porque a Luzia já está aí, né, Luzia? Eu vou ler a ata da sessão de número 198, né, dissertação de mestrado do PPGIT, realizada hoje, 17 de agosto de 2026, de forma híbrida, né? Então, segue o texto. No dia 17 de agosto de 2026, às 14 horas, de forma híbrida, foi instalada a comissão examinadora responsável pela avaliação da dissertação intitulada O uso do escape room na formação de jovens da Escola Bíblica Dominical, uma abordagem lúdica para o ensino religioso. Como trabalho final apresentado pelo mestrando Jackson Robério Silva dos Santos ao Programa de Pós-Graduação em Inovação e Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos para a obtenção do título de mestre em Inovação e Tecnologias Educacionais. A comissão examinadora foi presidida pelo professor Dr. Kleber Tavares Fernandes, orientador, contou com a participação dos seguintes membros: o Dr. Elber Wagner da Silva, na qualidade de examinador interno do programa, a doutora Cátia Silene da Silva Moura, na qualidade de examinadora interna ao programa, e o Dr. Rodrigo Soares Semente, que justificou a ausência por questão de saúde, né, na qualidade de examinador externo à instituição. A sessão teve duração de 1h46, e a comissão emitiu o seguinte parecer: a dissertação apresentou os requisitos necessários para a conclusão do mestrado pelo PPG, sendo necessários ajustes em relação aos aspectos apontados pela banca, que serão enviados, né, posteriormente. O trabalho atende aos aspectos de inovação, relevância, consistência dos resultados e contribuição da pesquisa para a área das tecnologias educacionais. Portanto, aprovado conforme as normas vigentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A versão final da dissertação deverá ser entregue ao programa no prazo de 60 dias, contendo as modificações solicitadas pela banca examinadora, conforme os artigos tais. Então, parabéns, Jackson,
da conclusão do seu mestrado. Você tem 3 minutos para suas considerações finais. Só queria agradecer a todos que estão presentes, aos virtuais amigos. Algumas pessoas virtuais me ajudaram a entrar nesse mestrado, foram meu alicerce, Daniel, os 2 Daniels, né? Dentro da instituição, eu tive um apoio forte de um grupo de pessoas, grupo não, um time de pessoas. Esse time incentivou também a caminhar até o final. Uma parte do grupo está aqui, outra parte está virtual devido ao trabalho. Dentro do meu trabalho, eu tive apoio pleno da galera de trabalho, inclusive alguns já saíram, e eu agradeço meu chefe Jailson, professor Henrique, Peps, obrigado por terem vindo, por mostrar apoio, e uma pessoa, meu sobrinho também, que me deu apoio desde o início, continuou dando apoio, é uma pessoa muito presente, ele não tem idade ainda para estar no mestrado, mas eu acho que ele vai estar nesse curso no futuro. E minha esposa, não menos muito importante, mas a mais importante, que me incentivou, me apoiou, não deixou desistir no momento nenhum, e deu força e orou por mim, né? Deus consagrou e completou essa obra. Obrigado a todos. Alguém que gostaria de fazer uso da palavra, fica à vontade. Algum colega? Pode ser virtual, a gente pode falar virtual também. Do virtual também. Sou eu, Neide, amiga Jackson. Em um momento a gente soltou sua mão, de duvidou que você seria capaz. E foi um esplêndido prazer que a gente caminhou junto com você. Seu trabalho está aí maravilhoso, essa banca maravilhosa, que eu quero para mim no doutorado também. Mas você foi maravilhoso, amigo. Parabéns, parabéns. Deus abençoou tudo desde o início. A gente só tem a ficar muito feliz com mais uma etapa que foi concluída. Obrigado, Meire. Mais alguém? Bom, então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Dar os parabéns a Jacques pela sua conquista. Não encerrou, nós temos 60 dias ainda, né? Não solto lá, não largo fácil, não. Né? Então, parabéns, Jackson. Agradecer a presença aqui dos alunos, ex-alunos e dos colegas de trabalho, né? da própria escola Não, ele é da Funasa. do pessoal lá da Fundasa, né? Funase. É isso? Fundase. Ah, ok. Então, obrigado pela presença, né? Importante esse apoio. A família, né? Eu cumprimento a sua esposa. E, mais uma vez, os professores que colaboraram, né, com essa etapa do trabalho de Jackson. Vou encerrar por aqui, porque daqui a 10 minutos a gente começa uma segunda sessão, que hoje é a tarde inteira, né? Então, já trouxe ali um lanchinho. Nós vamos dar aqui uns 10 minutos de intervalo para a gente beber uma água, fazer um lanche e depois a gente começa a segunda sessão. Muito obrigado, gente. Tenha uma boa tarde. Pessoal do virtual, um abraço e até a próxima oportunidade. Vamos fazer uma foto, sim, com o pessoal do virtual também. Tá ok. Não, toda a família, toda a família. Todo mundo se uniu. Todo mundo aí? Deixa eu tirar a foto para aparecer. É em pé, puxando. Assim, uma de cada. Aqui,
Parar de gravar aqui a respiração. Sim, a gente tem. Vai dar um tempinho.